Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a verdade por trás dos investimentos de renda fixa e por que em muitos cenários a renda fixa acaba sendo mais interessante do que a renda variável. Mas primeiramente eu vou mostrar uma imagem aqui para você que é a evolução do investidor. A evolução do investidor de uma forma natural, como que deveria ser, como que a maioria das pessoas faz, tudo isso eu vou mostrar aqui. Basicamente essa imagem, como você consegue ver aí, é um triângulo, né? Você tem na base do triângulo a renda fixa e na base do triângulo você tem o número de investidores. Esse número de investidores é muito maior na renda fixa do que na renda variável e muito maior na renda variável do que em investimentos internacionais, que seria você já com uma carteira bem diversificada de investimentos. Então você tem os investimentos de renda fixa sendo muito mais populares. Por que você tem isso? Por uma série de fatores. Em primeiro lugar, porque na renda fixa você tem investimentos mais seguros. Então quem começa a investir agora, a pessoa geralmente tem pouco dinheiro, está começando a juntar esse dinheiro agora, essa pessoa quer proteger esse dinheiro. É o único dinheiro que ela tem, ela só tem aquele dinheiro, ela precisa proteger esse dinheiro. Então ela vai fazer o quê? Vai para investimentos seguros, investimentos que têm uma rentabilidade previsível, vai para investimentos que têm riscos controlados. Então ela busca investimentos de renda fixa. Isso é algo natural, por isso que a renda fixa é tão popular. Não só por isso, mas também porque não é aconselhável, não é recomendado que você que não tem um patrimônio para se assegurar aqui no Brasil, invista no exterior. Ou que você, não tendo uma reserva de emergência, que invista em renda variável. Então só por conta desses fatores você já consegue entender que a renda fixa seria um investimento como um destino muito mais provável para os investidores que estão começando agora. E aí a pessoa, quando começa a investir na renda fixa, ela percebe que existem diferentes tipos de investimentos, existem investimentos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Ela prioriza geralmente no início investimentos com liquidez e segurança para manter aquele dinheiro de reserva de emergência ou simplesmente para poder ter a possibilidade de movimentar esse dinheiro se ela assim quiser. E após acumular um certo valor, essa pessoa cria coragem para investir em renda variável. Coragem seria o quê? Coragem seria dinheiro. Quanto mais dinheiro essa pessoa tem, maior é a possibilidade dela arriscar parte desse dinheiro em investimentos que podem gerar um retorno maior, não necessariamente vão, mas que podem ter uma rentabilidade maior. Então, quanto mais dinheiro uma pessoa comum tem, maior é a propensão dela a destinar pelo menos parte desse dinheiro a investimentos mais arriscados. E aí essa pessoa, acumulando um certo valor, começa a destinar parte desse dinheiro para renda variável, como ações, fundos imobiliários. Geralmente fica nisso daí, mas ações e fundos imobiliários são apenas a pontinha do iceberg da renda variável, que é muito maior do que isso. Você tem, por exemplo, ETFs, tem fundos de investimentos, tem moedas, tem criptomoedas. Então você tem uma série de investimentos que não são necessariamente ações ou fundos imobiliários. Mas geralmente as pessoas param em ações e fundos imobiliários porque percebem que não é um bicho de sete cabeças. Elas conseguem uma rentabilidade muitas vezes previsível em investimentos que rendem bem mais do que a renda fixa. Isso quando essas pessoas seguem o caminho normal, o caminho que deveria ser seguido nos investimentos, que é primeiro vai na renda fixa, depois na renda variável e aí depois vai para os investimentos internacionais. E nessa parte de diversificar em outra economia, geralmente isso só acontece porque a pessoa já investiu em renda fixa, já tem uma reserva de emergência, já tem o curto prazo dela assegurado, já começou a diversificar em outros investimentos, renda variável, né, ações, fundos imobiliários, e ela começa a entender um pouco mais sobre a economia, começa a entender o conceito de inflação e que inflação não é somente uma inflação local, ela depende também do comparativo do poder de compra com outras economias. Se você mora no Brasil, você percebe que você tem o seu dinheiro, toda a sua renda, todo o seu patrimônio que está investido no Brasil influenciado por uma moeda fraca, e aí você entende que é necessário para a sua sobrevivência no longo prazo como investidor que você diversifique em outra economia. E geralmente as pessoas optam pelos investimentos internacionais nos Estados Unidos. Então você vai e começa a investir internacionalmente na Bolsa Americana, em ações, em REITs, que seriam os fundos imobiliários lá fora, em ETFs. E em cada degrau dessa pirâmide, você tem um número cada vez menor de investidores. E bem lá no topo, como você consegue ver, nós temos investimentos internacionais. Porém, lá em cima, na pontinha da pirâmide, nós teríamos um outro grupo, que seria a diversificação de cidadanias. Porque depois que você acumula um certo patrimônio aqui no Brasil, você percebe que para sua sobrevivência como investidor, você precisa diversificar globalmente. E aí você vai para investimentos internacionais. Quando você tem um patrimônio grande, você quer perpetuar esse patrimônio grande para sua família, você quer ter segurança física e financeira,
você começa a pensar na possibilidade de coisas acontecerem aqui no Brasil que aconteceram em países próximos ao Brasil. Então você começa a ver a necessidade de ter uma diversificação de cidadania, uma diversificação física mesmo, de você poder morar em outro lugar, pagar imposto em outro lugar, ter seu dinheiro em outro lugar. Nesse ponto é bem provável que você já tenha atingido a sua independência financeira há tempos e já tenha talvez ou esteja chegando na sua liberdade financeira. Esse seria o caminho natural de um investidor. Poucas coisas realmente dariam errado se você seguisse esse caminho dessa forma. Mas existem pessoas que não seguem esse caminho, que não seguem essa regra de começar pela renda fixa, investimentos seguros, depois ir para a renda variável, depois diversificar globalmente e aí futuramente diversificar-se fisicamente com uma cidadania. As pessoas que pulam etapas geralmente aprendem com a própria experiência. Existem basicamente duas formas de você aprender. Você pode aprender com a experiência dos outros ou você pode aprender com a sua própria experiência, passando por ela. As pessoas normalmente aprendem com a própria experiência e geralmente elas pagam um preço por isso. Qual que é esse preço? Eu aprendi com a minha própria experiência. Eu comecei a investir em bolsa de valores primeiramente do que qualquer outro investimento. Eu não tinha reserva de emergência formada e já estava investindo em bolsa de valores, já estava fazendo operações extremamente arriscadas em renda variável e isso acabou fazendo com que eu perdesse dinheiro lá no meu início. Então eu aprendi com a minha própria experiência. E não existe de fato uma forma melhor ou pior. Se você começou a investir por renda variável, é bem provável que você tenha feito investimentos ruins, investimentos sem nexo, sem pé nem cabeça, investimentos que não faziam sentido nenhum você acabou fazendo, talvez deu certo, talvez não deu, mas não existe uma forma melhor ou pior. O importante é que você começou e se você não começou, você pode começar agora. Mas a verdade é que quem começa sozinho nesse tipo de investimento, investimentos de renda variável, investimentos no exterior, geralmente são pessoas que obtêm um retorno médio de mercado. E o retorno médio de mercado não é um retorno interessante, porque o retorno médio de mercado não é o retorno dos índices de mercado. Ele é inferior aos índices, porque você tende a pegar os investimentos ruins. Agora eu vou fazer um comparativo de se você tivesse começado de fato pela renda fixa, em investimentos tradicionais que rendessem a taxa CDI contra a taxa de mercado dos fundos imobiliários e contra a taxa de mercado da Bolsa de Valores brasileira. Para você entender o que você abriu mão, por que você deveria começar pela renda fixa e por que você deve aprender mais sobre a renda fixa antes de fato, migrar para outras classes de investimentos. Agora, para você entender o que eu estou falando, que geralmente esse é o melhor caminho para você começar, que é começar pela renda fixa, aqui nós temos a taxa CDI desde a criação do Plano Real lá em 94. Até hoje, ele entregou um retorno de 8.212%. Se você tivesse colocado R$100 lá atrás, soma aí 8.212% que você vai ter o seu resultado. Aí, se a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa ele não foi criado em 94, ele foi criado posteriormente. Então tem uma forma aqui da gente pesquisar desde o início da criação do Ibovespa, que é no período ótimo que já aparece aqui, que foi nesse caso aqui em 2009. Então, de 2009, final de 2008, na verdade, para cá, você consegue ver que a bolsa em alguns momentos ultrapassa o CDI, o que é totalmente natural, e esse daqui seria o retorno médio do mercado, não necessariamente seria um retorno médio dos investidores. Os investidores tendem a ter retornos piores do que a média de mercado, então seria abaixo desse valor que está em vermelho aqui. Em outros momentos a bolsa perde para o CDI, então se você entender os ciclos econômicos, você consegue se beneficiar. No momento que a bolsa for mal, você poderia alocar em renda fixa, no momento que a bolsa for ir bem, você poderia alocar em bolsa. E aí, em alguns momentos, a bolsa acaba subindo novamente, mas, na média, desde esse período aqui de 2009, o CDI bateu a Bolsa de Valores, o retorno médio do mercado de Bolsa de Valores. Agora vamos comparar com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então a gente coloca aqui, por exemplo, IFIX, ele também foi criado posteriormente, nesse caso ele vai puxar um período ótimo aqui. Então você consegue ver que consistentemente o CDI, a renda fixa tradicional, bateu o resultado do IFIX, bateu os fundos imobiliários. Agora se a gente coloca junto a isso o Ibovespa, BOVA11 aqui, que é o ETF do Ibovespa, você tem esse período ótimo dos três índices e você consegue ver que fundos imobiliários e ações são correlacionados, mas não tem uma
uma correlação direta, tem um grau de correlação, por isso que não são exatamente iguais. Mas quando sobe, geralmente o outro sobe, quando um cai, o outro geralmente cai também. Mas fundos imobiliários tendem a cair menos. Porém, independente do cenário, você tem aqui a renda fixa rendendo mais, entregando um retorno maior nesse período ótimo desde 2012. Logicamente, investidores experientes tendem a ter um retorno maior do que a média de mercado. O Ibovespa não é um índice que contempla as melhores ações da bolsa. É um índice que contempla a média das ações, tem um certo filtro que é por valor de mercado, então não é o melhor índice para você comparar. Só que aquele índice já é suficiente para a gente categorizar como a média de retorno do mercado. E o mesmo vale para os fundos imobiliários. Não é o melhor índice, mas você consegue ter uma média de qual seria o retorno médio dos investidores e do mercado. Lembrando que o retorno dos investidores tende a ser inclusive inferiores ao retorno de mercado. E eu repito novamente, a renda fixa é a porta de entrada. Você não deve permanecer na renda fixa, porque nem só de renda fixa vive o investidor. Mas a renda fixa também não é um lugar para você simplesmente colocar o seu dinheiro sem entender nada, porque existem formas de você perder dinheiro. Por isso que nos dias 3 e 4 de outubro eu vou fazer uma imersão, os segredos da renda fixa, aqui no meu canal do YouTube, ao vivo. Se você quiser receber os detalhes em primeira mão e ainda ficar por dentro das principais notícias do mercado financeiro que impactam a renda fixa de uma forma ou de outra, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e entre no meu grupo do WhatsApp, Comunicados Marco Antônio, e esse grupo é vitalício, mesmo depois da imersão, vão ter materiais para você. Qualquer notícia que impacte a renda fixa de um modo geral, macroeconomia, microeconomia, eu vou soltar nesse grupo. Qualquer novidade que tenha, eu vou mandar nesse grupo. E é totalmente gratuito, você pode acessar aí. Então, já vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e entra nesse grupo, que lá você vai receber todas as informações a respeito da imersão, futuras imersões, novidades e as principais notícias referentes ao que impacta a renda fixa aqui no nosso mercado brasileiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.